Olá, eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção da semana 3 do PET do terceiro ano de Matemática, volume 4. Vamos lá. A primeira questão é sobre volume da pirâmide. Lá no PET 4 vocês têm algumas explicações e as fórmulas falando sobre o volume da pirâmide, mas a questão diz que a aresta da base de uma pirâmide quadrada mede 7 centímetros e a altura dessa pirâmide mede 12 centímetros. Pede para que a gente determine o seu volume. Então, a pirâmide de base quadrada, como a que eu coloquei aqui para a gente conseguir visualizar, ela tem a aresta, né? Então, aqui embaixo, que valendo 7 centímetros, conforme diz o problema. E a altura, que é determinada aqui, traçando desde o vértice até a base da pirâmide, é de 12 centímetros de altura, como fala no enunciado. Então, nós vamos jogar essas informações aqui na fórmula de cálculo do volume. O volume da pirâmide, ele corresponde à área da base, esse AB aqui significa área da base, vezes a altura. A área da base aqui, olha, a base é um quadrado, a área do quadrado é 7 ao quadrado, ou 7 vezes 7. Então, nós temos que a área da base aqui da pirâmide desse nosso problema é 49. Então, nós vamos ter 49 vezes 12, que é a altura, dividido por 3, como está estabelecido aqui na nossa fórmula. Para facilitar, eu posso dividir o 12 por 3, ao invés de multiplicar por 49, para depois dividir. Então, nós aqui teríamos, na verdade, 49 vezes 4. E o volume da nossa pirâmide, então, é 196 centímetros cúbicos. É isso. A questão número 2 fala que uma pirâmide quadrangular regular tem todas as arestas iguais, sendo a área da base igual a 16 centímetros quadrados. Determine a sua altura. No caso aqui, a altura da pirâmide. Então, nós primeiro vamos determinar qual é o valor da aresta. Todas as arestas, tanto na base quanto nas laterais, vão ter o mesmo valor, como o problema nos disse. Eu sei que a área da base é igual a 16, então a área deste quadrado é 16. Então, eu posso dizer que o lado dele, né, a área do quadrado é lado ao quadrado, né, então, e o número que é elevado ao quadrado, que dá 16, é o 4. Então, eu consigo definir, a princípio, qual é o valor de cada uma dessas arestas. Então, é uma pirâmide cuja todas as arestas medem 4 centímetros. Para a gente determinar a altura da pirâmide, como eu disse para vocês, eu estou falando de um ponto que parte aqui do seu vértice e vem até a sua base. Então, eu vou querer calcular este valor aqui. A gente forma um triângulo retângulo aqui dentro da pirâmide. Só que esse triângulo retângulo, ele precisa desse outro valor aqui, olha, que eu acabei de traçar, que é a altura de uma das faces. Então, antes de calcular a altura da pirâmide, eu também vou ter que encontrar a altura de uma das faces. Para isso, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Eu sei que essa face, isso aqui é um triângulo equilátero e que todos os lados medem 4. Então, eu vou calcular essa altura menor aqui, eu vou chamar de H minúsculo, que é a altura da face, e a altura ela vai dividir aqui a base em dois segmentos iguais. Então, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 4, um dos catetos mede 2, e o cateto correspondente à altura que eu estou procurando mede H. Então, eu vou começar aqui procurando a altura da face. Então, pelo Teorema de Pitágoras, né, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, que é a hipotenusa. Aqui a gente formou um ângulo retângulo, um triângulo retângulo, tá vendo? Isso é igual a altura ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui já simplificando, eu vou ter que a altura ao quadrado vai ser igual a 16 menos 4. Essa altura ao quadrado vai ser igual a 12
E 12 não tem raiz, mas a gente vai simplificar. Então, H é igual a raiz de 12. O H é igual a 2 raiz de 3. Simplificando aqui. Se você não sabe chegar nisso, olha, a gente só fatora. Eu vou fazer aqui, eu vou apagar para não ficar embolado, mas eu vou mostrar para vocês. A gente só fatora o 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Não está dando para escrever mais aqui, ó. Isso, por 3 dá 1. Então, o que acontece aqui, olha? Eu vou ter... caneta aqui. Então, aqui eu teria, olha, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui eu posso cortar, ou eu posso falar que 2 ao quadrado é 4, e a raiz de 4 é 2, então o resultado é 2 raiz de 3. Por isso que eu cheguei naquela simplificação aqui. Agora que eu tenho essa altura aqui da face, olha, eu tenho esse valor aqui, ó. Eu tenho esse valor, que vai ser a hipotenusa aqui nesse triângulo que eu estou desenhando dentro da pirâmide. Então, eu tenho 2 raiz de 3 ao quadrado. Ela vai ser a hipotenusa desse triângulo interno aqui, inscrito que eu estou, no qual eu vou utilizar para achar a altura da pirâmide, né? Tem um triângulo retângulo aqui dentro, ó, para vocês verem. Né? Isso vai ser igual. Eu tenho aqui, olha... esse pedaço aqui está indo do centro até um ponto aqui, ó. Então, se o lado completo vale 4, aqui vale 2. A metade vale 2. Então, é igual a 2 ao quadrado, mais a H. Aqui eu vou chamar de H maiúsculo para diferenciar a altura da pirâmide da altura da face. E aqui também é ao quadrado. Então, nós montamos aqui outro teorema de Pitágoras. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais a H ao quadrado. Aqui nós vamos ter 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Isso é igual, que é 1 vezes. Isso é igual a 4 mais H ao quadrado. Então, eu vou ter que a altura da pirâmide, o H ao quadrado, vai ser igual a 12 menos 4. Vou prosseguir aqui. Então, a altura da pirâmide ao quadrado vai ser igual a 8. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 8. Então, aqui o H vai ser a raiz de 8. Eu deixei o 8 fatorado aqui para vocês verem, ó. É 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado vezes 2, para a gente simplificar, porque eu consigo tirar da raiz e fica 2 raiz de 2. Então, a altura da pirâmide, que é o que estava sendo pedido, é 2 raiz de 2 centímetros. Essas outras duas questões eu vou só comentar. Então, ela fala aqui sobre a figura seguir, é uma pirâmide, tem o desenho aqui, e ela fala que tem algumas afirmações e pergunta o que é correto sobre essas afirmações. Então, a correta aqui no caso é a letra D, né? O número de faces é igual ao número de vértices. É uma pirâmide base quadrada, a gente consegue aqui somar, ó. Então, vértice é essa partezinha aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4 na base e 5 mais 1 com esse que está aqui em cima. Então, os vértices são 5. E se eu somar as faces, também, olha. Então, tem 1, 2, 3, 4 faces laterais, mais a base. Então, são 5 faces e 5 vértices. É o correto, é o que a gente pode com certeza afirmar aqui. As outras falam, a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. Não é? Eu não vou fazer todas as continhas aqui, mas as outras estão incorretas, né? O número de arestas é igual ao número de faces. A aresta, na verdade, é cada uma dessas linhas aqui, ó. Então, também não corresponde. Se a gente for contar o número de arestas, não dá. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8. Então, não corresponde. Então, a correta é a letra D. E na outra pergunta, qual dos segmentos representa a altura da pirâmide? Nós vimos lá na atividade passada o que é a altura. É a linha que eu traço do vértice até a base da pirâmide. Nesse caso aqui dessa figura, uma pirâmide meio oblíqua, né?
Tá meio caidinha aqui, mas a altura vai ser a distância entre o vértice dela e até a base. Então, ela é determinada por esse segmento PT aí, a letra A. Aqui na questão, que eu nem sei qual que é, porque eu não coloquei aqui, mas a próxima questão fala o seguinte, que um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é de uma pirâmide. Então, essa aqui é a peça original que ele recebe. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes em formatos iguais nos cantos da base. São esses cortes aqui, ó. Ele faz 4 cortes. E a cada corte que ele fizer, ele vai aumentar aqui o número de faces, arestas e vértices dessa pedra preciosa na fase aqui, nessa forma de pirâmide. Para cada corte que ele fez, 3 novos vértices, com esse R aqui representa um corte. Então, ele tem 3 novos vértices aqui, porque ele está falando fazendo um corte com a base triangular. 3 novas arestas se formam, além das que já tinham, e uma nova face. Como ele faz 4 cortes, nós vamos ter 12 novos vértices, 4 vezes 3, 12. 12 novas arestas, né? 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 1, 4 novas faces. Então, nós só vamos somar o número de faces original com o número de faces a mais, para a gente saber quantas faces no total vai ter. O número de arestas original com o número de arestas a mais e assim por diante. Bom, então aqui, fazendo as somas, eu tenho 5 mais 4, 9 novas faces. Nas arestas, 8 mais 12, 20 novas arestas. E no vértices, 1 mais 12, 13 novos vértices. É a letra A. A última questão, ela fala que é comum artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, como por exemplo, formas ou imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pela interseção, pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Então, segundo a classificação dos polígonos, quais desses polígonos é possível de serem obtidos por esse artista plástico? Quando a gente fala numa interseção, é como se eu pensasse numa pirâmide que fosse atravessada por um plano de formas diferentes. E para determinar quantos polígonos poderiam ser obtidos, isso depende do número de faces dessa pirâmide. Então, uma pirâmide como a do desenho que eu coloquei aqui, é uma pirâmide de base quadrada, ela tem 5 faces, então o máximo de pontos que eu conseguiria são 5. Então, quais são o número de polígonos que eu conseguiria? Triângulo, que é o menor polígono que eu consigo fazer, com 3 lados. Quadriláteros, que são com 4 lados, né? Então, entre o quadrado, entre o trapézio, os quadriláteros irregulares, né? Qualquer figura que tenha 4 lados. E o pentágono, que no máximo 5 lados que a gente conseguiria ir, com no máximo 5 pontos em comum para formar um polígono. Então, a resposta correta é a letra E. Então, é isso, o nosso vídeo termina aqui, a última questão, isso mesmo. A gente volta para a resolução da semana 4. Até lá!